pessoas te odeiam, os amigos te abraçam, mas se não tiver pai, não dá. És alguém tão sem graça, não tendo alegria na alma, de tristeza é só chorar. De que adianta o seu trabalho se no final é só cansaço? Sem Jesus não dá. Paz do Senhor, irmã Margarida Lima. Não dá, você não vai conseguir. Não adianta tentar, que você pode surgir. Ele alivia o aflito, levanta o que está caído e dá forças para lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode surgir. Ele alegria do aflito, levanta o que está caído e dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Pai do Senhor, irmã Cida. Pai do Senhor, irmão Último Vieira. Deus abençoe em nome de Jesus. Bem-vindo ao culto no lar, bem-vindos. Se estás sem esperança, só Jesus é a saída. Sem Ele não dá. Pai do Senhor, irmão José Nilson. Deus abençoa. A nossa vida aqui é curta. O homem vai e não sabe se volta. Sem Jesus não dá. Por favor, me escute agora. Mande a tristeza embora e vem comigo cantar. Vai sentir a diferença Pai do Senhor, pastor João Antonino. na sua vida. Sem Jesus não dá. Aleluia. Sem Jesus. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode surgir. Ele alivia o aflito, levanta o que está caído e dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode surgir. Ele alivia o aflito, levanta o que está caído e dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá. Pai do Senhor, irmão Alexandre Fernandes. Deus abençoa. Bem-vindo ao culto no lar. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco, irmãos, vamos estar meditando na palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Aline Nunes Carvalho, paz do Senhor, Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Paz do Senhor, pastor João, em
nome de Jesus, Deus abençoa. Pastor João está nos saudando aí. Irmãos, nós estamos aí aguardando a chegada dos irmãos, porque daqui a pouco nós vamos estar meditando aí na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e falando, né, algo sobre Abacuque. Hoje nós vamos estar aí no livro do profeta Abacuque, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Irmão Marcione, a paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmã Sônia Lúcia, paz do Senhor. Irmã Lídia Constantina, Deus abençoe. Irmã Delícia Marques, a paz do Senhor Jesus. Valdeir Mendonça, Deus te abençoe, bem-vindo ao culto no lar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe todos vocês que estão conosco, né? Irmã Regina Soares, Deus te abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e Deus esteja abençoando todos vocês, em nome do Senhor, irmão. Daqui a pouco estaremos aí, então, com mais uma palavra, hoje, né? Hoje com mais uma mensagem de Deus, Deus tem colocado em nosso coração, e nós estaremos aí louvando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmã Regina, irmã Sônia está lá em Tumbiara, Deus abençoa. Célia Porfilha, Deus abençoa, bem-vinda. Carla Lima, Pai do Senhor, bem-vinda em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Carmelita Gomes, Pai do Senhor, bem-vinda em nome de Jesus. Na cruz morreu Por meus pecados, o vidro aqui, e glória a Deus vai estar. A irmã Iris está falando a Pai do Senhor para todos os irmãos. Pai do Senhor, irmã Iris, em nome de Jesus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Glória a Deus. mas eu Bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando em mim chegar a hora em que a morte enfrenta. Deixa eu ver quem está conosco aqui então, para nós já estarmos orando em nome do Senhor Jesus e buscando a presença de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos, buscamos a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus, sobre todos os nossos irmãos que estão conosco, ouvindo a palavra de Deus. Que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia seja com todos nós, no nome de Jesus. Pai querido, abra-nos a porta da Tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, e nos dá a Tua bênção e a Tua graça. E que o Senhor visite o lar de cada irmão nesta noite, em nome de Jesus, abençoando e sustentando a vida de cada um nas Tuas mãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Eu só chorei.
Pastor José Ferreira Araújo está conosco aí, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar vocês para ler comigo Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Pai do Senhor, irmã Delícia. Deus abençoe a senhora, viu? Em nome de Jesus. Profeta Abacuque, capítulo 3. Versículo de número 2. Praticamente todos os irmãos conhecem esse texto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. É verdade, irmão Alexandre, tem coisa boa chegando. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Muitas coisas boas chegando para nós, em nome de Jesus. Irmã Silvânia Boaventura, Deus abençoa em nome de Jesus Cristo. Pela participação de todos. Hoje nós vamos, amados e queridos irmãos, estar meditando no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3 e versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus por isso. Deus é fiel, irmãos, em todos os seus caminhos. Nós estamos em mais um culto no lar, uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missão de Canápolis, Minas Gerais. Graças a Deus, que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Pastor Adenilson da Silva, que está conosco lá em Gurupi, estado do Tocantins. Deus abençoe, irmã da Guia Vieira, paz do Senhor, irmã da Guia, bem-vinda ao culto no lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, Jesus Cristo, são agora as 19h41, nós já temos que começar aí a exposição da palavra de Deus, porque senão a gente passa do nosso horário que está previsto, né? Então, abra sua Bíblia em Abacuque, livro do profeta Abacuque. Amém, irmão? Pegou aí a sua Bíblia? Em nome de Jesus, deixa eu abaixar o som aqui, né? Wellington Silva, Pai do Senhor, irmão Wellington, Deus te abençoe em nome de Jesus.
Então, você que já pegou sua Bíblia, vamos juntos aqui da palavra de Deus. Irmã Gilca Rocha Muniz, chegando aí em nome de Jesus, a paz do Senhor, irmã Gilca. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 3, ele, então, faz uma oração, segundo a Bíblia nos declara, em forma de canto, né? Ele faz uma oração em forma de canto a Deus, e nesta oração ele nos revela algumas verdades, né? Ele começa dizendo o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a tua obra. Amados e queridos irmãos, vejam bem que Abacuque, no capítulo 3 do livro, ele ouviu algo que o incomodou, algo que perturbou o seu espírito, e por isso ele faz uma petição a Deus, né? Ele pede para que Deus avive a obra dele, ele reavive a sua obra por causa daquilo que ele ouviu. Mas para entendermos isso, nós vamos voltar aí um pouco no livro do profeta Abacuque, que é um profeta menor, não pela importância, mas pela quantidade de texto escrito, contemporâneo de Jeremias, Isaías e Ezequiel, que são os profetas maiores. Abacuque, amados e queridos irmãos, vamos dar uma introdução aqui, para que a gente possa chegar lá no capítulo 3. Abacuque, irmãos, ele é um profeta que foi chamado por Deus, talvez na época mais difícil que a nação de Judá estava passando, pois a nação vivia uma crise moral, social e espiritual. Era uma crise muito grande, porque Deus havia levantado os caldeus ou os babilônios para vir contra a nação como punição pelos seus pecados. Pedro Henrique Camargos, Deus te abençoe, a paz do Senhor, bem-vindo. Glória a Deus. E Deus levanta então, né, os babilônios ou os caldeus contra Judá para destruir Judá. Abacuque, o seu nome quer dizer abraço ou abraçar, embora a gente não tenha muito material sobre a vida de Abacuque, pai do Senhor Vinícius Venâncio, sobre a vida de Abacuque, mas nós sabemos que possivelmente esse nome tenha relação com a sua família, embora não temos nenhum material sólido a respeito da família do profeta Abacuque. Glória a Deus. Célia Maria Oliveira, pai do Senhor, bem-vindo em nome de Jesus. Abacuque profetizou entre os anos 610 a 597 antes de Cristo. Então ele trouxe a sua profecia. Pedro Henrique, lá de Golvelândia, Deus abençoa. Wagner Santos, Deus abençoa, bem-vindos em nome de Jesus. Então ele profetiza do ano 610 a 597 antes de Cristo, e a mensagem dele é uma mensagem que chama o povo ao arrependimento. Ao arrependimento. Abacuque, meus amados e queridos irmãos, o livro divide em 3 sessões, em 3 partes importantes. Na primeira parte de Abacuque, que é o capítulo 1, o profeta está questionando a Deus por que é que Deus está calado e Deus não age diante da maldade do povo. Aí em Abacuque 1 e 2 ele diz: até quando, Senhor, clamarei, eu e tu não me ouvirás, gritarei violência e não salvarás. Quer dizer, Deus está quieto. Ainda no capítulo 1 e no verso 18, no verso 13, perdão, ele diz: olha para os que procedem aleiviosamente e te calas quando o ímpio devora o justo. Então, no primeiro capítulo, Abacuque reclama porque é que Deus está calado e Deus não está agindo contra o mal que impera sobre a nação de Judá. Segundo, capítulo 2 é a segunda parte do livro, né?
no capítulo 2, então, Deus resolve não só falar com Abacuque, mas Deus resolve agir diante da situação que está acontecendo. Abacuque 2:2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passar, porque uma visão é ainda para tempo determinado, a visão, até o fim falará. E aí você vai vendo que Deus resolve não só a falar com o profeta sobre o que está acontecendo, como Deus resolve agir. E quando Deus está calado, Abacuque reclama. Quando Deus fala o que vai fazer, como vai agir, aí vem a terceira seção do livro, que é o capítulo 3. O profeta fica perturbado, desesperado. Mirtes Lima, de Uberlândia, Minas Gerais, Pai do Senhor, Deus abençoa. No capítulo 3, Deus, após revelar no capítulo 2, que iria agir, não só falar com o profeta, mas Deus iria agir. O profeta, diante do que Deus falou, se desespera. Ele fica profundamente perturbado. Sidney Ferreira, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoa. Irmão Fabinho, irmã Gleice, Deus abençoa, Pai do Senhor, bem-vindos. Então ele se desespera. Olha para o capítulo 3 e você vai perceber isso. A Bíblia começa dizendo, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. E ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A primeira coisa que Abacuque revela, Vitória Mendes, Pai do Senhor, bem-vinda, Gideon Pereira, presbítero da igreja, Pai do Senhor, bem-vindo. A primeira coisa que Abacuque revela no capítulo 3 do seu livro é que ele foi tomado subitamente por um temor muito grande. Algo assombrou a sua alma, algo perturbou o seu espírito. E o que é que perturbou o espírito do profeta Abacuque? Ele diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra. E tem uma tradução que diz, eu tive medo. Então veja que o profeta se abalou, não pelo que ia acontecer, mas pelo que Deus falou que iria fazer. Glória a Deus. Luciene Wesley, Barcelos, Deus abençoa, bem-vinda, em nome de Jesus. Então ele se perturba, ele se abala diante disso. E ele então diz, eu ouvi a tua palavra, eu louvo a Deus, porque nós ainda estamos ouvindo a palavra de Deus. E louvo a Deus porque ainda temos o temor de Deus no nosso coração. Então ele parte por esse lado. E a Bíblia diz que feliz é o homem que teme a Deus. Feliz, bem-aventurado é o homem que teme a Deus, pois prosperará e comerás do trabalho da sua mão. Glória a Deus. Então tá certo, vamos continuar aqui. Então nós vimos aí que a nação de Judá estava toda corrompida. Olha o que Abacuque diz no versículo 2. Gritei violência. E violência aqui, irmãos, ela vem da palavra Hamas. Hamas. E o que quer dizer? Nós temos visto muito essa palavra Hamas nesses últimos dias, né? A irmã Dagui está dizendo, a minha tradução diz que Abacuque se sente alarmado, isso mesmo, ele se sente alarmado diante do que Deus falou com ele. Mas olha o que ele diz para Deus, gritarei violência. Essa palavra violência é Hamas, que quer dizer derramamento de sangue. É violência que traz derramamento de sangue. E não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vergonha? Porque a destruição e a violência estão entre mim. E há também quem suscite a contenda e o litígio. O litígio é a disputa judicial. Então a quem propague aí a contenda no meio do teu povo, há derramamento de sangue,
a iniquidade. E quando ele fala isso para Deus, dá essas características da nação para Deus, Deus então resolve agir. E Deus diz então que levantaria ou suscitaria os caldeus ou os babilônicos contra Judá. E aí Deus vai explicar no capítulo 2 o que é que está acontecendo e o que é que ele vai fazer. E aí Abacuque se perturba, se desespera. E ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, é interessante que na oração do profeta Abacuque, veja bem, se sou eu que estou orando, eu diria para Deus: Senhor, aviva a tua obra, salve as almas, liberte as vidas, cure os enfermos. Eu falaria assim: Senhor, batiza no teu Espírito Santo, Senhor, faça o povo sensível à tua voz. Abacuque não, ele disse: aviva a tua obra, na tua ira, lembra-te da misericórdia. É a única coisa que ele diz. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele apela para a misericórdia de Deus para promover o grande avivamento que a nação precisava naquela ocasião. Agora, irmão, venha comigo. O que é que ele ouve que o assusta tanto? Jaqueline Dutra, bem-vinda em nome de Jesus. Julie Gabriele, minha neta, Deus te abençoe em nome de Jesus, minha filha. Maria Lúcia Cardoso, paz do Senhor, bem-vinda ao culto no lar. A questão aqui, irmãos, é o que é que Abacuque ouve de Deus que o deixa tão alarmado, tão desesperado, tão perturbado, a ponto de apelar para a misericórdia de Deus, para a misericórdia de Deus. Volte no capítulo 2, quando Deus está falando com Abacuque, quando Deus está falando sobre o castigo que viria sobre a nação, quando os caldeus chegassem, e o que Deus está falando que faria. Aqui, meus amados e queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção que no capítulo 2 do livro do profeta Abacuque existe 5 palavras terríveis. 5 palavras terríveis. Ruth Carvalho, Deus abençoe, bem-vinda ao culto no lar. Rosimar Borges, minha prima em Tuiutaba, Deus abençoe, bem-vinda ao culto no lar. 5 palavras que perturba o profeta Abacuque. Denise Silva, Deus te abençoe em nome de Jesus, bem-vinda. Por que, meus amados e queridos irmãos? Deus fala sobre 5 ais no capítulo 2 do profeta Abacuque. E deixa eu só te esclarecer aqui em nome de Jesus, que ai na Bíblia é para, quando você ouve essa palavra ai, e Deus traz essa palavra, é para se preocupar mesmo. Abacuque tinha razão, muita razão, porque ele sabia a seriedade do negócio. Mas vamos ver o que Deus falou com Abacuque. Capítulo 2 e o verso de número 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega com dívidas. Não se levantará de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que hão de te abalar, e não lhe servirás tu de despojo de guerra? Ai, oi, Julie, ela está colocando lá, oi, vovô, oi, Julie. Então veja bem, irmãos, a primeira palavra que perturbou ao coração do profeta Abacuque é exatamente esta: ai daqueles que multiplica o que não é seu,
e daqueles que carregam a si mesmo de dívidas. Evangelista de Jailson Diniz, Pai do Senhor, amado irmão, Deus te abençoe. Então, meus amados e queridos irmãos, Judá estava vivendo dias em que as leis não eram mais respeitadas. E havia muitas pessoas ali que se enriqueciam com o furto e tomavam como sua posse aquilo que não era seu. O pobre era humilhado. Pai do Senhor, irmão Renato, bem-vindo, Deus te abençoe. O pobre era humilhado. O pobre já não tinha quase nada e ainda tinha aqueles que lhe tomavam o que tinha. Deus então diz: ai daquele que multiplica o que não é seu. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Então esta é a primeira parte do ai do capítulo 2 e do versículo 6. Multiplicar em sua casa aquilo que não é seu. Se tornou um hábito lá em Judá isso. Você entendeu? Inclusive, uma das cidades mais ricas daquela época era Nínive. Nínive seria o povo que Deus levantaria também contra Judá. Nínive, amados e queridos irmãos, era chamada cidade dos ladrões. Por quê? Porque eles tinham o costume de roubar e se enriquecer com isso. Amados e queridos irmãos, coincidência à parte, nós temos visto muito nesses dias que nós estamos vivendo, pessoas se enriquecendo ilicitamente, enriquecendo com aquilo que não é seu, com aquilo que não te pertence, com aquilo que não é ganho dignamente. Saiba você que Deus abomina esse tipo de coisa e que Deus agirá mais tempo ou menos tempo punindo severamente aquele que oprime o pobre e tira como despojo indevido o que lhe é dele. Quer dizer, aquele que rouba o povo, aquele que rouba a nação, aquele que rouba em qualquer aspecto e ajunta o que não é seu. Não é seu. Então Deus trará punição para esse povo. O problema aqui, meus amados e queridos irmãos, é que o povo estava sendo roubado e não tinha ninguém que o defendia, até que Deus entra no negócio. Segundo ponto do ai de Deus, do versículo 6, do primeiro ai de Deus. Ai daqueles, e aí esse ponto fala muito conosco hoje. Ai daqueles que se carregam a si mesmo com dívidas, de dívidas. Amados e queridos irmãos, Judá estava passando um momento muito difícil e o povo de Judá, irmãos, então lançava mão do empréstimo para ir sobrevivendo a cada dia. Mas quem lança mão do empréstimo é porque já não tem muito aonde pegar. Então eles não tinham, e aí eles se carregavam a si mesmo de dívidas, e houve ocasiões em que os filhos tiveram que ser entregues para pagar dívidas, as terras tiveram que ser entregues para pagar dívidas. Meus amados e queridos irmãos, trazendo essa parte para os nossos dias agora, eu me preocupo muito quando eu vejo alguns irmãos se carregando de muitas dívidas, fazendo dívidas impensadamente. Compra algo hoje, não terminou de pagar, amanhã já lança mão de outro empréstimo, de outra dívida. Amados e queridos irmãos, não é uma coisa boa para o crente, não é uma coisa boa para os irmãos. Nós devemos ser prudentes nesta área, pois a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A não ser o amor. Eduardo Messias, a paz do Senhor, Deus abençoe. Rosângela Augusta, paz do Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, ai daquele que se carrega a si mesmo com dívidas.
É um perigo, a palavra de Deus nos adverte a esse respeito. Se nós temos uma renda, amados e queridos irmãos, e precisamos saber administrar as nossas rendas, se nós temos uma renda de 1.000, não podemos gastar mais do que 850, não é verdade? Então nós não podemos gastar mais do que nós temos, e se não temos, devemos procurar um recurso aonde não nos carregue mais de dívida. A Bíblia diz que aquele que se carrega a si mesmo de dívida, encherá a tua alma de angústia, e a tua vida ficará perturbada, porque não tem com que sanar a dívida. Esse é o primeiro ai de Deus. Ai daquele que junta para ti bens mal adquiridos e se encarrega com dívida. Eu aproveito para mexer em outro assunto aqui. Existem muitas pessoas que acham que aquilo que custa 1.000 e você acha por aí por R$100 é lícito. Não é lícito, amados irmãos. Não tem jeito de alguém adquirir um bem que vale 1.000 por R$100. Se ele faz isso, ele está juntando na sua casa bens mal adquiridos, ele está juntando na sua casa bens que não são seus. E isso encarregará de tristeza e de angústia, porque Deus não o abençoará dessa forma. Ivalda Barcelos, bem-vinda em nome de Jesus. E Maegna Lúcia, bem-vinda em nome de Jesus. Devemos ter muito cuidado com isso, em nome do Senhor Jesus. Segunda palavra de Deus, está em Abacuque capítulo 2 e o versículo de número 3. Olha o que tem aí em Abacuque 2 e 3. 2 e 9. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra tua alma. Então veja bem, meus amados e queridos irmãos, aqui é o segundo ai de Deus. Ai daquele que ajunta na sua casa bens mal adquiridos, para colocar o seu ninho no alto. Glória a Deus. Veja bem, Abacuque primeiro ele diz, ai daquele que multiplica o que não é seu. Depois ele diz, ai daquele que ajunta na sua casa bem mal adquirido. É uma coisa puxando a outra lá em Judá. É uma coisa puxando a outra. Um fez o furto e o outro foi lá e comprou o que foi furtado. Não é interessantíssimo? E Deus viu uma coisa e viu a outra. Ele disse, é vergonha, é vergonha. É vergonha. Irmão, eu posso comprar algo que eu sei que não foi adquirido honestamente. Não pode, irmão. Não pode. Nós não podemos fazer isso. É o que Deus estava dizendo para Judá nessa ocasião aqui. Terceiro lugar. Terceira palavra de Deus. Renato colocou aí, ó, Abacuque 2 e 9. Leia aí, ó. Ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Ai daquele que faz isso. E enquanto Deus ia falando isso para Abacuque, Abacuque ia vendo a situação da nação dele. E Abacuque ficou pensando, meu Deus, então a coisa aqui está feia. Quando chega no versículo 12, é o terceiro ai de Abacuque, ele diz o seguinte, ai daquele que edifica a cidade com sangue e funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, para a condenação, e os homens se cansem pela vaidade. É o terceiro ai. Ai daquele que edifica a sua cidade. Edifica a cidade com sangue e afunda sobre a iniquidade. Ai daquele que está fundando
a sua vida sobre a iniquidade, sobre aquilo que Deus condena. Aqui ele usa sangue, porque eles matavam os outros para prosperarem. Eles matavam os outros para se enriquecerem. Então Deus disse, ai deles, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Ai daquele que funda a cidade com iniquidade. Irmãos, ontem eu falei aqui e eu volto a repetir. Cuidado com esse negócio, irmão, de camarada ficar apoiando erro seu e pecado seu. O homem de Deus não faz isso. Ele tem uma posição diante de Deus. Entendeu? Abacuque apavorou, porque ele falou, Deus vai destruir toda a nação se assim estiver acontecendo. Mas vamos continuar aí. O quarto ai. O quarto ai. Versículo de número 15 do capítulo 2. Ai daquele que dá a beber ao seu companheiro, tu que lhe chega o teu odre e o embebedas, para ver a tua nudez, será farto de vergonha em lugar de honra. Amados e queridos irmãos, aqui nesse versículo de número 15, o que dá a beber ao seu companheiro é aquele que usa de engano, aquele que usa de falsidade, aquele que engana o inocente, para ver a sua vergonha aqui, irmãos. Ele fala daquele que usa do engano e aproveita da promiscuidade com as outras pessoas. Então veja bem que a nação de Judá é uma nação que está usando de engano. Deus disse, vocês serão fartos de vergonha por causa disso. E agora no versículo de número 19, do capítulo 2, olha aí na sua Bíblia. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito. Verso 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ai daquele que diz ao pau e à pedra, acorda, nos desperta e nos abençoa. Por que que Deus está dizendo isso? Porque Judá caminhou-se para a idolatria. Ele diz, não há espírito algum no meio deles. Mas Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então Abacuque está dizendo, larguem a vossa idolatria e busquem ao Deus verdadeiro, porque o Senhor vos abençoará, o Senhor mudará a vossa sorte. Então aqui é uma palavra sobre o povo que se dedicava a ídolos, que adorava a ídolos e que se inclinava aos ídolos. Paulo diz que dentro dos ídolos habita demônios, lá na carta de 1 Coríntios. E Deus então diz, ai deles. Quando Abacuque, amados e queridos irmãos, escuta estes 5 ais de Deus e olha para a nação que ele vive, Abacuque se desespera. Abacuque, amados irmãos, perturba-se no seu espírito. Abacuque perde o seu chão e ele então diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e tive medo. Amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo esses dias hoje. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui, que hoje nós estamos vivendo dias semelhantes e muito semelhantes aos dias do profeta Abacuque. O povo hoje perdeu completamente o temor de Deus. O povo hoje, irmãos, se apressa para o mal, se apressa a pecar. Dizer que é honesto hoje é quase uma palavra pejorativa, pois nós somos liderados por homens corruptos que ajuntam o que não é seu,
que põe na tua casa bens mal adquiridos. Isso não é culpa da nação, é culpa da liderança. Amados e queridos irmãos, estamos vivendo dias, como os dias do profeta Abacuque, em que o pobre é oprimido, em que o necessitado é humilhado, em que o homem de família é criticado. Nós estamos, amados e queridos irmãos, vivendo dias como os dias do profeta Abacuque, que ao invés do povo voltar-se para o verdadeiro Deus, estão voltando-se para fábulas e idolatrias. Estamos, amados e queridos irmãos, vivendo dias como os dias do profeta Abacuque, em que o juízo de Deus não tardará sobre a terra. Estamos vivendo dias, amados irmãos, como os dias do profeta Abacuque, em que os homens se embriagam, enganam e vão sendo enganados. Estamos vivendo dias como os dias do profeta Abacuque, amados e queridos irmãos, em que o pobre é humilhado, o pobre é envergonhado e ninguém se levanta em favor do necessitado. As viúvas são abandonadas. Estamos vivendo dias, amados e queridos irmãos, que homens inescrupulosos estão ajuntando para colocar o seu ninho no alto, bens mal adquiridos. E não são só os homens do Congresso Nacional, são os homens que estão em cima de púlpitos também. Muitos estão enganando, ludibriando, e o povo vai sendo levado ao engano. Se vende de tudo, irmãos: água, folha, se vende poeira, se vende, a fé virou comércio, a fé virou algo vergonhoso. Hoje, dependendo do lugar aonde a gente chegar, a gente sente-se constrangido em dizer que nós vivemos uma fé verdadeira, por causa dos escândalos que estão vindo, por causa de homens que roubam, homens que enganam, homens que perderam o temor de Deus. Mas eu quero dizer a vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o juízo de Deus sobre este povo não tardará. A mão de Jeová já está se movendo nos céus e Deus agirá contra esse povo, pode ter certeza. Alguém diz: olha, a igreja está sofrendo, a igreja está passando por luta. A igreja pode estar sofrendo, a igreja pode estar passando por luta, mas a igreja está guardada debaixo da santa mão do Todo-Poderoso, do Deus eterno. Porém, aqueles que usam de engano, aqueles que usam de falsidade, aqueles que oprimem, aqueles que tomam para si o que não é seu, aqueles que exploram a fé do necessitado, aqueles que exploram a fé dos pobres, aqueles que exploram a fé das viúvas, irmãos, eles não passarão luta, eles não enfrentarão problema, mas eles estarão debaixo da mão de Deus, no juízo de Deus. E a minha Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz: ai daquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim. Melhor lhe for amarrar uma pedra de mó no pescoço, e uma pedra de mó pesa 300 quilos, e lançá-lo no fundo do mar. Queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, voltemos apressadamente para o nosso Deus. Voltemos a buscar a presença de Deus. Voltemos a orar a Deus, porque a Bíblia diz que o espírito de corrupção, ele é tão forte. O espírito de corrupção, ele é tão violento. O espírito de maldade que habita nos homens é tão violento que, se possível for, enganaria
até os escolhidos de Deus. Mas nesta noite, queridos, eu estou falando com aqueles que ainda têm temor de Deus no seu coração. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. É hora, meus amados irmãos, de termos temor de Deus como teve Abacuque. É hora de gritarmos a Deus como gritou Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e na ira lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Cuidado, meus irmãos, com a vossa vida espiritual. Não se deixe ser presa de pessoas que querem te enganar. Não se deixe ser presas de pessoas que querem te ludibriar. Aproxime-se da palavra de Deus. Leia a palavra. Leia a Bíblia, pastor Ronaldo, mas o que é que eu devo ler? Começa a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Depois leia a carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, e assim por diante. Leia o Novo Testamento, se aproprie da biografia de Jesus Cristo, se aproprie da palavra de Deus. A Bíblia diz em João 8, e conhecereis a verdade vos libertará. Queridos irmãos, só há uma maneira de nós sermos livres, é observando a palavra de Deus em nome de Jesus. Qual era o medo de Abacuque? Eu quero te dizer algo, irmãos, meus irmãos, que às vezes vai chocar você. Abacuque não tinha medo dos caldeus, mesmo porque era inevitável que eles viessem. Ele não tinha medo dos caldeus. Abacuque não tinha medo do juízo de Deus para si. Ele sabia que ele estava na presença de Deus. Então o que é que Abacuque temia? Abacuque tinha medo que o povo dele, que o povo de Judá, cometesse esses pecados dos 5 ais que Deus estava condenando. Amados e queridos irmãos, esse é o nosso medo. O nosso medo é que de alguma forma alguém possa voltar-se para esses pecados. A Bíblia Sagrada diz, Paulo diz, eu temo que assim como Satanás, carta de Coríntios, 1 Coríntios, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, de alguma sorte, seja corrompido os vossos sentidos, e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O que é que Paulo estava dizendo? Eu tenho medo, meus irmãos, que vocês se acostumem com o pecado. Eu tenho medo, meus irmãos, que vocês achem natural viver uma vida longe de Deus. Eu tenho medo, meus amados e queridos irmãos, que vocês achem natural viver dentro desses 5 ais de Deus e ainda achar que Deus não trará a punição devida. Abacuque tinha medo que o povo voltasse para lá. E Abacuque então pensou com ele, qual é a única forma? Qual é o único jeito? Qual é a única coisa que pode tirar o povo desses erros? Que pode arrancar o povo desses pecados? Aí Abacuque diz, a única coisa que pode. A única coisa que pode livrar o meu povo é Deus trazendo um avivamento sobre a nação de Judá. É Deus derramando do seu Espírito Santo sobre Judá. É Deus restaurando a fé do povo. Oh, glória a Deus. Meu irmão, só há um meio, só há uma maneira de escaparmos do juízo de Deus que está por vir sobre toda a terra.
é Deus derramando sobre nós o seu Espírito Santo e nos fazendo tornar para Ele, nos fazendo buscar a tua face de misericórdia. Glória a Deus, porque senão nós não conseguiremos. Nesta noite, irmãos, eu quero convocar todos vocês que estão ouvindo esta palavra. Clamem a Deus, supliquem a Deus, invoque o nome do Senhor e diga: Senhor, derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, não, irmãos, não é culto avivalista. Não, meus irmãos, não são cultos movimentados. Quando eu falo de Deus avivar a igreja, quando eu falo de Deus avivar o seu povo, sabe do que eu falo? Eu falo de crentes, de homens e mulheres de Deus. Você que me ouve, eu falo de homens e mulheres de Deus que entram para o teu quarto sem ninguém ver, que entra para o seu quarto sem ninguém aplaudir e vai orar e dizer: Senhor, salva a nossa nação, Senhor, salva a nossa terra, Senhor, liberta o nosso povo. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil subir nas plataformas, derramar meia dúzia de lágrimas e dizer: oh Deus, faz o milagre. E quando a gente sai daquela reunião, volta aos mesmos pecados, volta aos mesmos hábitos antigos. Isso não é avivamento. Isso nunca foi avivamento, irmão. Avivamento é aquilo que vem e muda o seu coração. Avivamento é aquilo que vem e não te deixa quieto. É quando o Espírito de Deus te pega no sofá da tua casa e te joga de joelho no seu quarto ou na sua sala e diz: clama a mim, responder-te-ei. Busque a minha face e viverás. É quando ele te pega da sua vida de comodidade. É quando ele te pega da tua vida tranquila e ele te lança sobre a palavra, e ele te lança pelas madrugadas de joelho, e ele te diz: aquele que me busca me acharás, aquele que me busca me acharás. Isto é avivamento, irmãos. Avivamento não é ir para o meio das multidões e gritar, e levantar a mão, e sapatear. Isso não é avivamento, irmãos. Avivamento é comportamento dentro de casa, é comportamento cristão com a mãe, é comportamento cristão com o pai, é comportamento cristão com o marido, é comportamento cristão com a esposa. Avivamento, amados e queridos irmãos, avivamento não é falar em línguas estranhas no meio do povo. Avivamento não é sapatear e falar em uma língua que ninguém conhece. Qualquer um pode fazer isso. A Bíblia diz que até o diabo faz isso. Mas escute, irmãos, avivamento é aquilo que te leva quando você encontrar os irmãos da igreja e você começar a conversar com os irmãos da igreja e começar então a falar mal um dos outros, ou começar a soltar gracejos. Você, como homem de Deus e como mulher de Deus, se levanta e diz: vamos orar ao Deus do céu, porque Ele nos ouvirá. E você conduz aquele grupo que está afastado de Deus para a presença de Deus em oração. Isto é avivamento. Avivamento, meus amados irmãos, não é você cantar que Deus vai matar teus inimigos. Avivamento não é você cantar que Deus vai destruir os teus inimigos. Avivamento não é você cantar que Deus vai lançar por terra os teus inimigos, não. Avivamento é quando vem o temor de Deus no nosso coração e ao invés de amaldiçoar, nós abençoamos e fazemos o que Jesus falou: orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, porque fazendo isso sereis filhos do vosso Pai que está no céu.
Oh, glória a Deus! Avivamento é isso, amados e queridos irmãos. Avivamento não é você sair para a rua e o povo dizer: você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Não, avivamento é você entrar no quarto e Deus falar: você é meu filho, você é minha filha, fala que o teu Deus te ouve. Isto é avivamento. Louvado seja Deus. E aí eu te pergunto, querido irmão, querida irmã, queridos amigos, estamos ou não estamos precisando de um avivamento? Estamos ou não estamos precisando de um despertamento? Estamos ou não estamos precisando de fervor espiritual? Glória a Deus! A nação está com medo do coronavírus, e tem razão de ter medo. A nação está com medo e o povo crente está com medo do mal que assola a nação. Mas eu quero perguntar, meus amados irmãos, será quantos de nós já fechamos a porta do quarto sem ninguém ver porque estamos de quarentena? Dobramos o nosso joelho, colocamos a boca no pó e gritamos a Deus: Senhor, sara a nossa nação, sara o nosso povo, abençoa o nosso país. Oh, irmãos, quantos de nós já fizemos isso? Isto é avivamento. Isto é avivamento. Isto é avivamento. Avivamento não é esperar a bênção cair do céu. Avivamento, irmão, não é esperar um culto e um pregador que vem pregar aqui na igreja e cobra, e ele vem pregar por amor em troca de uma oferta de 6.000 reais por final de semana. Irmão, avivamento não é esperar esses mercenários da fé. Vim te abençoar. Avivamento não é esperar a bênção de Deus cair do céu sobre a sua cabeça. Avivamento, irmão, é pagar o preço pela bênção de Deus no jejum, na oração. Avivamento, meus amados irmãos, não é sair seguindo cantores gospel que faz show a 30, 60, 120 mil reais e não tem compromisso com a sua alma. Avivamento, meus amados e queridos irmãos, é pagar o preço pela sua bênção, é entrar na presença de Deus em humilhação, é entrar na presença de Deus com a boca no pó. A Bíblia diz: põe a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Avivamento é você entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho e ficar horas a fio gritando pela misericórdia de Deus, só você e Ele. Avivamento, amados e queridos irmãos, é pagar o preço pela tua vitória no jejum e na oração. Isto é avivamento da parte de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abacuque pediu isso. Senhor, lembra da tua misericórdia, aviva a tua obra. Glória a Deus. Sabe o que é avivamento, irmão? Avivamento é quando você está atribulado. Avivamento é quando você está passando luta. Avivamento é quando você está passando prova e só o Deus do céu sabe o que você está passando. Mas você chega para o necessitado, para o aflito, para o irmão carente, e ao invés de reclamar a sua situação, você diz: Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, Deus vai te ajudar. Isto é avivamento. Avivamento, a palavra diz, é ter vida de novo. Irmãos, muitos de nós estamos mortos. Que Deus, em nome de Jesus, nos avive na sua presença. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero terminar contando uma história de uma senhora que já tinha uma certa idade
E ela então nunca tinha lido a Bíblia Sagrada. E ela então um dia ouviu alguém dizer para ela que a única porção verdadeira de vida estava em Cristo Jesus. E que só Jesus poderia salvar qualquer homem de qualquer pecado. Ela foi embora para sua casa, não tinha lido a Bíblia, não frequentava a igreja, e ninguém falou isso para ela, ela ouviu falando para outra pessoa. Ela então entrou no seu quarto e ela disse: Senhor Deus, eu não sei como fazer, mas eu vou fazer. Mamãe me ensinou quando era menina a juntar as mãos e rezar ao Senhor. Então, Senhor, eu não sei como orar, mas eu quero te pedir, se o Senhor salva, e é o único que pode salvar, salva minha alma. E ela ficou ali alguns momentos dizendo: salva minha alma, salva minha alma, salva minha alma, salva minha alma, porque eu ouvi o pregador dizer que o Senhor salva. Ela então saiu do quarto, sentiu algo novo no seu coração, sentiu uma presença nova na sua vida. E ela então foi até onde o esposo dela estava e disse para o esposo dela: eu não sei não, mas eu acho que eu fui salva. Eu acho que eu fui salva. Ele disse: o que é isso, mulher? Salva de quê? Ela disse: olha, eu ouvi um homem dizer que só Jesus pode salvar qualquer homem de qualquer pecado. Então eu estou me sentindo, eu fui para o quarto e orei, eu estou me sentindo salva, eu acho que eu fui salva, não tenho muita certeza. E o marido falou: larga de besteira, mulher, larga de bobagem, coisa. Ela falou: tá bom então. Ela então no outro dia voltou para o quarto, no mesmo lugar, e agora com lágrima nos olhos ela disse: Senhor, eu não sei não, mas eu acho que eu estou salva. Eu acho que o Senhor me salvou, eu estou sentindo algo novo, Senhor, na minha vida. Mas eu quero te pedir, Senhor, faz o mesmo com meu esposo. Salva ele também. Faz um milagre na vida dele, Senhor. Meu Deus, o Senhor pode salvar qualquer homem. O pregador falou: salva meu marido. Salva ele, Senhor. Em nome do Senhor, salva ele. Então passou-se alguns dias e ela todo dia no quarto falando isso. Passou-se alguns dias, o marido chegou para ela e disse: mulher, eu estou sentindo algo diferente na minha vida. Eu estou um homem assim mais sensível. Tem hora que me dá vontade de chorar. Tem hora que me dá vontade de buscar a Deus em oração. Eu estou sentindo algo diferente na minha vida. Será que essas orações suas? Ela falou: eu acho que você foi salvo. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que você foi salvo. Ele falou: será? Eu acho que Jesus te salvou. Ele falou: então hoje eu vou orar com você. E ele foi orar com ela, e ela disse: Senhor, nem eu nem ele temos certeza, mas nós achamos que o Senhor nos salvou. Senhor, tenha misericórdia. Será que o Senhor nos salvou? Senhor, nos dá certeza que o Senhor nos salvou. Mas enquanto o Senhor nos dá certeza, Senhor, salva os nossos parentes, salva os nossos familiares também. Faz eles sentir o que nós estamos sentindo. E aí então, irmãos, eles continuaram esta oração. Procurou então o irmão que ela tinha ouvido ele falar com a outra pessoa e disse para aquele irmão: vai lá em casa. E ele foi lá então e ela contou a história. E aquele irmão disse: olha, Jesus salvou vocês. Eles começaram a chorar compulsivamente e dizer: eu percebi, porque eu tenho sentido a presença de alguém aqui em casa que eu não vejo, mas me dá uma paz muito grande. Será que é ele? O pregador disse: é Jesus. Ele salvou sua alma. Irmão, avivamento é isso. É você buscar a Deus pela sua alma. É você buscar a Deus pela sua família. É você buscar a Deus pela salvação dos seus parentes. É você buscar a Deus pela salvação da sua família. Isto é avivamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus avive a sua alma. Antes de orar, eu quero te dizer
E eu vou dizer isso e vou sair. Mas escute o que eu vou te dizer antes de eu orar. Avivamento é isso que você está sentindo agora no seu coração. É esta alegria de Deus que está entrando na sua alma. É essa vontade de buscar a Deus que está entrando no seu coração. É essa vontade de se entregar a Jesus que está entrando na sua vida. É essa vontade de se dedicar a mais a Deus. Isto é avivamento. Avivamento, irmãos, é o que está acontecendo com algumas pessoas que estão nos ouvindo. Elas estão nos mandando mensagem, estão nos dizendo: pastor, eu estou te ouvindo em lágrimas, pastor, eu estou sentindo algo no meu coração com esta palavra. Sabe o que é isso, irmão? Isto é avivamento. Avivamento é o que você está sentindo agora, uma vontade sobrenatural de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus. Amém, irmãos? Eu vou orar com vocês, em nome de Jesus. Julie Gabriele está perguntando como é que nós estamos. Estamos bem, minha filha. Está perguntando cadê a vovó. A vovó está ali e ela está falando que quer vir aqui para casa. Então vamos providenciar isso, né, Julie? Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Avivamento é isso. Vocês estão há mais de uma hora me ouvindo falar dessas coisas. Sabe o que é isso? Avivamento, presença de Deus na vossa vida. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, diante de todo esse quadro conturbado e difícil da nossa nação, eu sei que a solução está no Senhor. Meu Deus, eu oro como Abacuque. Avive a tua obra. Em nome de Jesus, usa de misericórdia. Aviva a tua obra no meu coração e no coração daqueles que estão me ouvindo. Deus querido, em nome de Jesus, avive a tua obra no nosso meio. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta com mais um culto no lar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém. Deus os abençoe. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Glória a Deus, Dagui, é verdade. Deus conhece tua estrutura, Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. das tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou agarrar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou agarrar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Paz do Senhor, irmã Gracinha, aí em Tiutaba, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Adevando, Deus te abençoa. Simval, Deus abençoa. André Luiz, Deus abençoa. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja Vera Lúcia, Deus abençoa. não pares, Ele está vendo. Colhendo das tuas lágrimas, E mandou a te falar.
Antônio Lourenço, Gilson Venâncio, eu vou te honrar. Quem mandou você?